Van Gogh pintou uma cadeira vazia, sapatos vazios, um quarto sem ninguém. Existe um vazio ali, mas um vazio que foi muito longe, que atingiu muitos corações. Que tipo de vazio é esse? Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. A importância do silêncio, do vazio para o artista, para o criador. Para o criador, não só de obras de arte, mas da vida em si, que é a obra de arte. O criador de amor, que é a arte. Há pouco tempo eu estava acompanhando um festival de rock clássico aqui na nossa região, que já tem há muitos anos. A banda estava tocando, eu observei as pessoas, cada uma no seu universo, cada grupo de pessoas ali conversando, a banda tocando. Prestei atenção nas bandas, todas elas reproduziam os seus covers de maneira decente, naturalmente, sem emoção nenhuma, porque tudo já foi repetido há muitos e muitos anos. Havia um vazio, mesmo com barulho, mesmo com agitação, slogans, frases ditas no microfone. Havia um vazio porque não havia um momento de, nossa, algo diferente, algo que eu nunca vi antes. Sabe quando a gente vê um bichinho diferente? Um tatu apareceu na ciclovia esses dias. Todo mundo para olhar o tatu, que é incomum na cidade. Deveria ser assim, com as obras de arte, com as músicas, com os artistas que se propõem a subir no palco. Deveriam ser tatus, inéditos, ornitoríncos. Mas não, são cópias. E tem sido assim, né? Então o público e o artista têm se anestesiado. Mas aquela anestesia é boa para os dois. Mas não há vida acontecendo ali. Há uma repetição. Há um vazio feio, porque é feito de barulho, sem alma. Agora, os sapatos de Van Gogh, a cadeira de Van Gogh, o quarto de Van Gogh. Existe um vazio cheio de presença, alguma presença misteriosa que se expande. Todo mundo parece fazer parte daquele vazio. No conceito artístico, esse negócio de vazio, indo mais além do que os psicanalistas são capazes de dizer, que aquilo ali representa a solidão e tal, existe a arte japonesa pela qual Van Gogh se inspirou bastante, que existe muito vazio nos desenhos japoneses. Um fundo branco e poucos riscos, né? Então aquele vazio é, é cheio de presença. Aquele vazio aponta para o objeto principal. Não é um vazio vazio, é um repouso de espaço-tempo para que o objeto fique praticamente em 3D na sua cara, assim. Ele potencializa o objeto. E naquele espaço onde deveria ter nuvens, água, grama, aquele espaço fica vazio de cores, mas elas acontecem num nível mais profundo dentro do observador. Esse nível mais profundo, ele não é uma coisa psicológica, ele não é uma coisa pensada, ele é uma coisa instintiva, porque o próprio cérebro da gente funciona assim. A gente olha uma coisa e a gente foca num ponto e todos os outros são preenchidos automaticamente pelo cérebro. Você não está vendo tudo exatamente. O cérebro sabe preencher lacunas vazias, inclusive nas memórias da gente também, de coisas que já passaram. Ele monta, ele é tipo um computador, exatamente como um computador. Então a realidade, ela está sempre escapando do nosso cérebro. Ele é um reprodutor da realidade e não exatamente uma lente totalmente aberta. Ele faz uma artificialidade. E esses espaços vazios da arte, eles instigam e trabalham justamente o cérebro nesse sentido, ó. Eu tenho que montar uma coisa aqui, e essa montagem acontece
por trás das nossas ideias conscientes. Ou seja, esse vazio liberta a mente. É um trabalho de meditação que acontece naturalmente quando você se depara com um momento vazio, com um momento silencioso. A sua mente desliga, não é? E acontece algo por debaixo dos panos da sua consciência cotidiana. Uma outra consciência vai se descobrindo, não só nos desenhos, na música, no teatro japonês, nos filmes japoneses, você percebe muito esses momentos de silêncio. Quem já assistiu o filme Sonhos, do Akira Kurosawa, sabe que a primeira parte é toda silenciosa, é toda a expectativa. E a nossa mente não está tão acostumada, né, a esse tipo de situação. A gente fica assim, na vontade de passar a cena, porque não faz sentido, né? É justamente aí que está trabalhando os níveis mais profundos da nossa consciência. Então, este é um vazio que parece realmente um vazio, que parece realmente chato, que parece realmente, ai, não sei o que lá, mas está acontecendo por debaixo da consciência um movimento tremendo de vida, uma sensação, um sentimento de incômodo, né? Que não acontece num show de rock de covers repetitivos. Engraçado. A própria música de hoje em dia, ela não tem muito tempo de silêncio, né? Mozart já dizia que a verdadeira música é o silêncio entre as notas. Então isso é interessante a gente analisar, porque é tanto barulho, mas é um barulho sem sentido. Parece que o silêncio é a porta por onde o sentido acontece. E os sons, as notas, são as flores, tipo como se o silêncio fosse a terra e o ar. E os acontecimentos da vida são as flores do jardim, mas sem a terra e sem o ar. O que era flor se transforma num monte de cascalho. Então aí que está a importância do silêncio e do vazio. Este silêncio e este vazio, eles acontecem naturalmente, eles precisam de atenção plena. A atenção do observador. Né? Aí entra Einstein. Né? Quando você observa, as coisas mudam. O observador é capaz de mudar a experiência. Né? Os próprios jardins japoneses também têm espaços vazios. Esse vazio, esse espaço-tempo, essa coisa que a mente talvez preencheria, a meditação ela deixaria cada vez mais vazia, porque aquilo ali tem uma vibração de vida, mas você precisa estar sintonizado com isso. Aos poucos você vai aprendendo o gosto pelo vazio, pelo silêncio, pelo profundo. Aos poucos você vai sentindo a vibração disso. Quando você já está no barulho, com o carro tremendo, imagina o que está acontecendo no cérebro daquelas criaturas, na vida, nos relacionamentos, na lida com as circunstâncias. Com certeza está acontecendo ruídos, tentando preencher espaços vazios, ao invés de se integrar com eles. Porque este vazio, ele fala com a nossa alma. Ele lembra a nós mesmos da impermanência da vida, da imperfeição das coisas e da transitoriedade das mudanças. O vazio é um pano de fundo e aquele objeto vai passar e vai vir outro e vai passar. Então, parece que é uma arte que te puxa para a essência da coisa. Ela não te deixa vibrado na ilusão. Porque quanto mais barulho, mais você quer se iludir, achando que aquilo ali é que é a verdade. Mas a verdade ela é mais silenciosa, profunda, vazia, transitória, imperfeita. Então, por isso a importância do silêncio, do vazio. Para o artista criador,
para o ser humano criar a sua vida, que é transitória e imperfeita. Você tenta querer fazer a coisa durar para sempre, ela vai apenas se repetir como uma cópia, uma fotografia, um faz de conta. Agora, se você segue a transitoriedade da vida, você sente cada vez mais necessidade de entender, de se misturar ao silêncio e ao vazio, porque é ali que está a imortalidade, não na forma. Então a arte transmite muito isso, a arte japonesa, a arte van Goghiana, que se inspirou na arte japonesa. E tem gente que quer que o barulho prevaleça, porque existem verdadeiros imperadores do barulho, que fazem muito dinheiro e poder com base no barulho. Naturalmente, um mundo de faz de conta, de um império de faz de conta, que vai, querendo ou não, vai desaparecer. E quando desaparecer, se você não tem contato com o silêncio, a sua consciência não adentrou no silêncio, então ela fica ainda vaga, perdida, quando não tem mais aonde se apegar, objetos a se apegar, e vai, então, reviver outros devaneios, até um belo dia, quem sabe, ser fisgada pelo prazer do silêncio e do vazio, que cria verdadeiras formas verdadeiramente vivas, verdadeiramente pulsantes e inspiradoras. Os professores têm me dito que as crianças estão muito a 1000 por hora, e esses momentos de silêncio, que as brincadeiras musicais que eu trago têm sempre momentos de silêncio, aquilo ali é tão prazeroso, gostoso de voltar a sentir. E acredite, não é uma coisa que você precisa pensar a respeito, mas sim experimentar. É isso que eu digo. Você não precisa preencher o vazio com imaginações, não. Não é o momento. O momento é de meditação. Desliga a imaginação também, desliga a mente, desliga todo o processo criativo. Curta o silêncio, mesmo sem entender o que ele significa. Não é a questão entender o que ele significa, mas experimentá-lo, sentir-se parte dele. Qual é a parte nossa que é silenciosa, infinita, eterna, profunda, vazia? Cadê a nossa alma dentro de nós? Ela teria essas características? Até o próximo vídeo.